Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando aqui no YouTube para dar o papo sobre a vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Cuiabá, jogo que acabou agora há pouco, jogo lá em Cuiabá, o Coringão venceu por 1-0, gol do Memphis Depay, isso aí, o Corinthians venceu ao estilo Corinthians. E antes de falar do jogo, já vou fazer o pedido especial para você, curte o vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal do Fala Pedro Reis, para você sempre ter opiniões sobre Corinthians, sobre futebol do interior paulista, sobre futebol em geral, por que não? A gente está sempre aqui à disposição, fechou? Então vamos lá, Corinthians e Cuiabá, jogo em que o Coringão praticamente não criou nada, o Cuiabá também não criou nada, e na única oportunidade de fazer o gol de fato que o Corinthians teve foi com um pênalti convertido pelo Memphis, pênalti bem marcado pelo árbitro, que estava se complicando ali no começo naquele lance do Bidon, mas até o árbitro de hoje não é um bom árbitro, como a maioria dos árbitros do Brasil, mas acertou no pênalti marcado para o Corinthians. O Coringão fez 1-0 com o Memphis e controlou o jogo a partir da sua defesa, a partir da posse de bola e pelas fragilidades do Cuiabá também, um time bem frágil que depois da derrota de hoje encaminhou o rebaixamento para a Série B do ano que vem. O time de muito investimento que reclama com razão de muitas coisas que acontecem no futebol brasileiro, mas que vai jogar a Série B em 2025. E olha, o Corinthians, depois da rodada de hoje a gente finalizou a 31ª rodada. Você lembra a última vez que o Corinthians ficou uma rodada fora da zona do rebaixamento? Não? Nem eu, porque eu tive que pesquisar também. A última vez fazem exatos 2 meses. 2 meses? Não, 3 meses que o Corinthians ficou. Isso aí, o Corinthians ficou 3 meses dentro da zona do rebaixamento para a Série B de 2025. A última vez foi na 20ª rodada. O Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1, jogo na MRV Arena. O primeiro jogo do retorno, foi a última vez que o Corinthians ficou fora da zona do rebaixamento, foi no dia 28 de julho desse ano. Desde então o Corinthians luta para sair da zona da degola e só conseguiu, depois de 11 rodadas, 3 meses, sair dessa situação complicada. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, mas o Corinthians agora, pelo menos uma rodada, vai respirar fora da zona do rebaixamento. E vamos analisar agora, daqui para frente, o que vai ser o Corinthians, né, nesse Campeonato Brasileiro. Eu vejo, nesse momento, Juventude e Bragantino piores que o Corinthians. E não à toa são os dois times que entraram na zona do rebaixamento nesse momento. São os dois times que estão com a corda no pescoço. Vejo Juventude e Bragantino, sim, como mais candidatos que o Corinthians para cair nesse momento. A situação do Corinthians não é tão boa. O Juventude tem uma tabela bem difícil, mas o Bragantino não. E o Bragantino troca de técnico. Provavelmente, não sei se já foi anunciado ou não, o Seabra vai assumir, que é um baita treinador, conhece o Bragantino, foi técnico do Sub-23 do Bragantino, então acho que o Bragantino vai brigar até o fim. O Juventude também trocou e também escolheu um ex-técnico do Sub-23 do Bragantino, Fábio Matias, que vai chegar ao time de Caxias do Sul com essa árdua missão de tirar o time do rebaixamento. O Corinthians, faltando 7 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, tem 34 pontos. Fazendo pela nota de corte de 45 pontos, o Corinthians precisa de 11. Ou seja, vamos colocar aí que são 4 vitórias para ter 12 pontos. Dos 7 que faltam, o Corinthians precisa vencer 4 vezes. Terão alguns jogos complicados no caminho, terão alguns jogos de confronto direto, boa parte deles. E já começa na próxima segunda-feira um jogo que vale e muito para o Corinthians, que é o derby contra o Palmeiras. O jogo que tem que ter caráter de decisão, caráter de final, porque para mim, se o Corinthians ganha do Palmeiras na segunda-feira, atrapalha a busca do Palmeiras pelo título do Brasileirão, e mais,
tem uma moral gigantesca para se manter fora da zona do rebaixamento. Então o jogo de segunda vale muito para o Corinthians. O Corinthians não vai ter o Coronado, que tomou o terceiro cartão, mas não vai fazer assim tanta falta. A gente vai precisar saber como que vai ocorrer o jogo de quinta-feira, porque o jogo de quinta-feira também é muito importante. Nessa briga do rebaixamento, para mim, Cuiabá e Atlético Goianiense já foram. Brigam Bragantino, Juventude, Atlético Paranaense, Corinthians, Vitória e Criciúma. São 6 lutando contra 2 vagas na zona do rebaixamento, contra 2 posições que rebaixam no Brasileirão. Então, 6 times que vão lutar até o fim, na minha opinião, para se manter na Série A. Hoje a gente viu a importância que o Memphis Depay tem para esse time. Não tá bem fisicamente, é nítido, não tá tendo força, não tem tanta velocidade como a gente já viu ele durante a carreira, mas ele tecnicamente é muito bom, ele é diferente. Você vê que quando a bola cai no pé dele, parece que ele está em uma rotação diferente dos adversários. Eu digo isso de raciocínio, não é nem de rotação diferente parte física, até porque ele também tá, mas o raciocínio dele é muito diferente dos outros. Você vê que ele é um jogador tecnicamente acima dos demais, acima do nível do Brasileirão, e está sendo muito importante para o Corinthians, não só no Brasileirão, mas também na Sul-Americana. O Memphis vai se pagando. O Corinthians, se manter na zona fora da zona do rebaixamento, se não cair, o Memphis já se pagou. Eu acho que não tem conversa. O Memphis foi contratado pelo risco de cair, não pela possibilidade de ganhar alguma coisa. Longe disso. O Memphis foi contratado para o Corinthians não ser rebaixado. E se o Memphis conseguir isso, se o Corinthians conseguir se manter fora da zona do rebaixamento, conseguir se manter na Série A para 2025, a contratação do Memphis já se pagou. Porque cair é determinar um futuro caótico para esse clube, pelo número de perca financeira que o time vai ter, pela falta de calendário também, porque aí o Corinthians ficaria fora de Sul-Americana, fora de Copa do Brasil. Mesmo se não ganhar a Copa Sul-Americana, o Corinthians vai ficar fora da Copa do Brasil. E assim, tendo pelo menos uma Sul-Americana para disputar no ano que vem, já seria um alento muito grande, ficando na Série A. E por que eu falo isso? Para mim, o jogo de quinta-feira, Corinthians e Racing, Racing e Corinthians, é o jogo mais importante do Corinthians na temporada de 2025. Isso aí, não tô me adiantando, não. Para mim, Racing e Corinthians é o jogo que vale a vida do Corinthians em 2025. Se o Corinthians passa, o Corinthians dá uma moral gigante para não ser rebaixado. Porque faltaria um jogo para um título que o Corinthians ainda não tem. Se o Corinthians passa, tem a chance de ser campeão. E sendo campeão, o Corinthians classifica para a Copa do Brasil, para a Copa Libertadores, teria um calendário cheio, teria a possibilidade de maiores rendas em 2025, teria, se o Corinthians passa, se o Corinthians é campeão na Sul-Americana, o Corinthians vai ter um 2025 calmo, podemos dizer assim. Pelo menos na parte esportiva, vai ter um 2025 que começa com esperança, que dá ao torcedor a chance de sonhar para o ano que vem, porque fez uma boa janela de transferências em 2024 no meio do ano e porque vai ter renda para disputar 2025. Caso o Corinthians não ganhe a Copa Sul-Americana, caso o Corinthians não passe na quinta-feira, vai para o derby moralmente abalado, com a cabeça destroçada. Vai pro derby sabendo que ano que vem muito provavelmente não vai ter Copa do Brasil, que é a maior fonte de renda das competições de premiações do Brasil. Não vai ter Sul-Americana, que também paga bem. Se o Corinthians for eliminado na quinta-feira, vai ter moralmente, vai ser uma derrota tão grande que corre o risco até de influenciar nos últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, o jogo de quinta-feira é o jogo da vida do Corinthians. E os 2 próximos jogos, para mim, é o jogo da vida do Corinthians na temporada 2024 e 2025. Vai valer muito essa semana, que tem tudo para ser a semana do juízo final no Corinthians. Lembrando, ainda tem
impeachment que rola e não sai, que fica e não fica no conselho do Augusto Melo. Tem ainda as investigações, que uma hora ou outra essa bomba vai estourar no Corinthians, as investigações dos patrocinadores. Tem um patrocinador que ainda está na camisa do Corinthians, que o seu CEO está preso, está enrolado para tudo quanto é lado. Então essa semana tem tudo para ser decisiva. 2 vitórias, quinta-feira na Argentina, segunda-feira na Neoquímica Arena. O Corinthians tem tudo para ter um final de 2024 diferente do que foi o ano inteiro e esperança para que tenha um 2025 melhor. 2 resultados negativos, 2 derrotas, moralmente, e eu acho que até o ânimo do torcedor vai lá embaixo. E o Corinthians tem tudo para ter um final de 2024 no mínimo assustador. E é isso que o torcedor não quer agora. Fechou? Forte abraço a você que ficou até aqui, que acompanhou. Se inscreva no canal, siga os perfis das minhas redes sociais aqui embaixo. Procura no seu aplicativo aí, @FalaPedroReis, que você vai me encontrar. Fechou? Abraço, fui, tchau!